Aula 25 do módulo 1, Situações de emergência, Emergency Situations. Título, Flight Control Issue, um problema de comandos de voo. Comandos de voo, Flight Controls. Flight Control Problem? No, thank you. Uma piadinha. Fala, controle, problema de comandos de voo? Não, obrigado. Por quê? Porque comandos de voo, Flight Controls, tem um problema nesse sistema, talvez o pior problema que você vai encontrar em um avião. Então, não obrigado. Nessa aula de Emergency Situations, a gente vai ouvir o áudio original, torre piloto. A gente vai ouvir 2 vezes. Você, se puder ir na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, fazer a transcrição desse áudio, certo? E depois a gente faz o reporte do que foi falado. Vamos ouvir a primeira vez? And Sofia, Turkish to Romeo, Quebec. We have a flight control problem. Requested our vectors to land back at Sofia. And we are requesting to maintain 6,000 approximately. Turkish to Romeo, Quebec. Cockpit. Turn left, heading 110. Roger, left heading 110, Turkish to Romeo, Quebec. Turkish to Romeo, Quebec, and are you declaring an emergency? That's the form. Turkish to Romeo, Kilo. Request, we are declaring emergency. Mayday, mayday, mayday. Vamos para a segunda repetição. A gente notou que esse áudio ele não é falado por um falante de inglês nativo, certo? É uma pilota da Turkish Airlines falando com o controlador em Sofia, na Bulgária. Ficou até mais claro o entendimento, né? Então vamos escutar a segunda vez. And Sofia, Turkish to Romeo, Quebec. We have a flight control problem. Requested our vectors to land back at Sofia. And we are requesting to maintain 6,000 approximately. Turkish to Romeo, Quebec. Cockpit. Turn left, heading 110. Roger, left heading 110, Turkish to Romeo, Quebec. Turkish to Romeo, Quebec, and are you declaring an emergency? That's the form. Turkish to Romeo, Kilo. Request, we are declaring emergency. Mayday, mayday, mayday. Perfeito, escutamos as 2 vezes. Sugiro você fazer a transcrição. E agora a gente vai olhar o que foi falado na transcrição. Sofia, Turkish to Romeo, Quebec. We have a flight control problem. Request radar vectors to land back at Sofia. And we are requesting to maintain 6,000 approximately. Traduzindo, Sofia, aqui é o Turkish 2 Romeo, Quebec. Temos um problema de comandos de voo. Requeremos vetores de radar para pousar de volta em Sofia. E estamos pedindo para manter 6.000 aproximadamente. Controlador. Turkish to Romeo, Quebec, copied. Turn left heading 110. Turkish 2 Romeo, Quebec, copiei. Vire à esquerda, proa 110. Roger, left heading 110, Turkish to Romeo, Quebec. Turkish to Romeo, Quebec, are you declaring an emergency? Você está declarando uma emergência? That's a firm. Turkish to Romeo, é Kilo, né? No Quebec. Request, we are declaring an emergency. Mayday, mayday, mayday. Para falar, é afirmativo. Peço, espaço,
Estamos declarando uma emergência. Mayday, mayday, mayday. Então, analisando frase a frase, vamos iniciar da primeira afirmativa. We have a flight control problem. Então, é um problema de comandos de voo. E pedimos os vetores para pousar de volta em Sofia, certo? Então, ele vai voltar ao aeroporto. It will return to the airport. We are requesting to maintain 6,000 approximately. Estamos pedindo para manter os 6.000 pés aproximadamente. Turn heading 110. A resposta. Vire para a proa 110. Então, ele vai proa do compasso 110 para retornar a Sofia. We are declaring an emergency. Mayday, mayday, mayday. Reporting. Vamos fazer o reporte, que é o seguinte. Fale-me tudo o que você escutou nesse áudio. Faça o discurso reportado em direto. Vamos lá? The pilot said they had a flight control issue and requested radar vectors to return to Sofia. She also said they were requesting to maintain close to 6,000 feet. O piloto disse que eles tinham um problema de comando de voo e pediu vetores de radar para retornar a Sofia. Ela também disse que estavam pedindo para manter perto de 6.000 pés, close to 6,000 feet. Eu mudei approximately para close, só para sugerir uma mudança para aumentar o nosso vocabulário. Ok? Close é perto. The controller requested her to turn left heading 110 and she acknowledged. O controlador pediu para ela virar para a proa 110 e ela confirmou, e ela deu ciente. Acknowledged, deu ciente. The controller then asked if they were declaring an emergency. O controlador então perguntou se eles estavam declarando uma emergência. She confirmed and said they were declaring an emergency, repeating Mayday 3 times. Ela confirmou, né? Quando ela falou affirm, que é confirmar, e disse que estavam declarando uma emergência, repetindo Mayday 3 vezes, 3 times. Vamos dar uma olhada nas frases do discurso reportado. We have a flight control problem. Como é que você faz o reporte disso? The pilot said they had a flight control issue, or flight control problem. Have, presente simples, vai para o passado simples. Had, tinha. We have, they had. Request radar vectors. O que é isso? Imperativo, ordem. Não, desculpa. Isso é um pedido, não é um imperativo. É um pedido. Então, vai para o... Está no presente, request, vai para o passado. She requested radar vectors, certo? Presente simples, passado simples. E esse aqui, we are requesting to maintain 6,000 feet, é o presente contínuo, que vai para o passado contínuo. She said they were requesting to maintain. Are requesting, presente, were requesting, no passado. Estavam pedindo. Continuando. Turn left. Isso é um comando, é uma ordem. The controller requested her, ela, pediu a ela, requested her, to turn left. Então, o imperativo, turn, vai para o infinitivo, to turn, certo? Are you declaring an emergency? The controller asked if they were declaring an emergency. Então, presente contínuo, declaring,
Are you declaring? Vai para o passado contínuo. Asked if they were declaring. Were. Aqui está repetido, perdão. Uma frase repetida aqui. Vamos pular. Então, a gente dá uma olhada aqui no reported speech. Pergunta, question. Have you ever had any flight control issues? Você já teve algum problema de comando de voo? Aí você tem que responder, certo? Por exemplo, uma resposta. For example, yes. Once before landing, I had a flap which refused to come down. We had to perform a flapless landing using more speed. It was okay. It was not an emergency. But in my opinion, any flight control issue is serious, perhaps dangerous. Então ele disse, sim, uma vez, antes do pouso, eu tive uma questão, um problema do flap que se recusou a descer. A gente teve que realizar um pouso sem flap, usando mais velocidade. Tá? Foi ok, não foi uma emergência, mas na minha opinião, qualquer problema de comando de voo é sério, talvez perigoso. Certo? Então, a flap, which refused to come down, que se recusou a descer, certo? Antes do pouso. Once before landing, uma vez antes do pouso. We had to perform a flapless landing using more speed. Então, flapless landing é quando o flap não baixa, ok? A situação de cima vai ter que pousar com uma velocidade maior. Por quê? Porque a sustentação vai ser menor, certo? A situação de baixo é o flap baixada e a parte de cima aqui é o flap que não baixou, flaps up. Tem que ir mais veloz. It was okay, it was not an emergency, but in my opinion, any flight control issues is serious, perhaps dangerous. Um flight control issue, qual pode ser um flight control issues? Variados, né? Pode ser no spoiler, no horizontal stabilizer, elevators, rudders, ailerons, slats, ground spoilers, tem os flight spoilers, ground spoilers, air brake, certo? Esses são os controles de voo mais famosos na aviação. Então vem outra pergunta, já que ele falou que talvez é perigoso, perhaps dangerous, o interlocutor fez outra pergunta. Do you think aviation is dangerous? Você acha que a aviação é perigosa? É uma pergunta interessante, não é? Eu acho que não. Eu acho que é bem segura. Mas the ship, o navio. And aviation in itself is not inherently dangerous, but to an even greater degree than the sea, it is terribly unforgiving of any carelessness, incapacity or neglect. Olha só que frase, hein? A aviação em si mesma não é inerentemente perigosa, mas por um grau maior do que o mar, é terrivelmente unforgiving, imperdoável, of any carelessness, de qualquer negligência, incapacidade ou negligência. Frase pesada, né? Mas é verdade. It's not inherently dangerous. For me, it's quite safe. É bem seguro. But it's terribly unforgiving of any carelessness, incapacity or neglect. Mas é terrivelmente inclemente, né? Unforgiving acho que é inclemente, com qualquer descuido, incapacidade ou negligência. Correto? Igual ao mar. Não, mais do que o mar. To an even greater degree. A um grau até maior do que o mar. Vamos para o vocabulário? Aviation vocabulary. Just water.
Flight control issue, flapless, affirm, vectors. An issue, a flight control issue. Já repetindo aí, mostrei na mesma imagem, tá? Dos comandos de voo. Issue é um problema, uma questão. A mechanical issue, uma questão mecânica ou um problema mecânico. A hydraulic issue, uma questão de hidráulica ou um problema hidráulico. Não é sempre no viés negativo, issue. Safety is an important issue. Segurança é uma questão importante. This is a critical issue. Essa é uma questão crítica. Critical issue. Então, issue sempre aparece nas nossas aulas e eu sempre mostro, ok? Questão ou problema. Flapless. Flapless é sem flap. Você coloca a palavra principal, flap, e se você coloca less, é sem, ok? Você pode usar também no flaps landing, que eu acho que é mais usado do que flapless. No flaps landing, pouso sem flap. Quanto ao less, vou dar outros exemplos. Careless, desculpe. Without care, sem cuidado. Careless, sem cuidado. Doubtless, sem dúvida, without a doubt. Helpless, sem salvação, né? Unable to help oneself. Não dá para ser ajudado. Hopeless, without hope, sem esperança. Hopeless. This is a hopeless situation. Uma situação sem esperança, sem jeito. Restless, agitated, not relaxed. Restless é pessoa que não está sempre lá olhando, né, meio agitada assim, ok? Pode ser no sentido bom, alguém que está buscando um objetivo muito forte, ela fica restless until reaching her objective, até conseguir o objetivo dela, né? Restless. Muito usado aqui é o useless, something that has no use, alguma coisa que não tem uso, useless, né? A aviação, acho que é uma palavra de aviação, vou incluir no vocabulário de termos de aviação, useless. Existem alguns procedimentos, algumas coisas que não adiantam. Affirm. Affirm é afirmativo, affirmative. Você não usa positive para falar uma coisa que é sim, que é afirmativa, porque o positive parece com negative e no rádio pode ser confundido. Então, affirm, usou affirm, o abreviado de affirmative. Affirm. Olha, estou falando aqui com a minha boca, mas se você do outro lado aí puder pronunciar tudo que eu estou falando, dá uma pausa no tab aqui do teclado ou no celular e repete, fala alto o que eu estou falando. Tudo que eu falei em inglês aqui, se você puder repetir, você vai ver que depois de algumas semanas, o seu inglês vai ter melhorado 100%. Não é nem 50%, não é 100%. Vai duplicar, pelo menos a pronúncia. E bastante a memorização também. Então, affirm, fala aí. Affirm, affirmative, positive. Vectors são os vetores, né? As proas, altitudes. To vector, a gente já mudou agora para aviation verbs, tá? Tava aviation nouns, nomes, substantivos, agora vamos para aviation verbs. To vector, to perform, to acknowledge, to refuse, to turn. To vector. The aircraft follows a given pattern. The controller instructs the pilot to fly specific headings at appropriate times. Então, dar o vetor, vetorizar, é fazer o seguinte: a aeronave vai seguir padrões dados, o controlador instrui o piloto a voar proas específicas e em tempos específicos, certo? Isso aí é to vector. Então, são os vetores para uma aeronave. Desculpe se eu estou falando falhando alguma coisa de controle de tráfego aéreo, né? Eu não sou tão profissional assim na questão de tráfego aéreo, certo? Tenho um conhecimento, mas eu não sou o profissional. Então eu tento passar o máximo correto que eu consegui aqui. Desculpe se eu erro alguma coisa.
To perform. Realizar. Perform an approach. Realizar uma aproximação. Perform a takeoff. Realizar uma decolagem. Perform a landing. Fazer um pouso. Realizar um pouso. Perform a maneuver. Realizar uma manobra. Maneuver se você está nos Estados Unidos e maneuver se você está na Inglaterra. Perform an inspection. Fazer uma inspeção. Realizar uma inspeção. Sinônimo de perform. Execute. Execute an approach. Executar uma aproximação. Certo? Execute a maneuver. Fazer uma manobra. Execute an inspection. Executar uma inspeção. Perfeito? To perform. Repete aí, ó. Fala alto aí. Perform an approach. A takeoff. A landing. Perform a maneuver. Repete. Dá uma pausa no vídeo e repete. Você vai ganhar muito. Certo? Esse curso aqui que você está fazendo, você vai ganhar muito se você dar pausa e falar alto. Fala alto para você mesmo, né? Para o seu alter ego. To acknowledge. Vem de to know. Know, que é saber, conhecer. Know, cognitivo, né? É um termo muito antigo aí nas línguas. Um topônimo, né? Muito know, na verdade se fala know. Então, conhecer. Ledge como é que fala em português? É a palavra, a terminação que se junta no verbo, como um outro substantivo e forma uma outra palavra. Knowledge, que é o conhecimento, conhecer. Não, conhecimento, desculpa. Knowledge é conhecimento. E se você coloca o acknowledge, fica que você tem um conhecimento, que você entendeu, que você recebeu a informação. Know, knowledge, acknowledge, vira um verbo, dar conhecimento. Let me know that you have received and understood this message. Ou acknowledge this message. Vamos dar uma confirmação que você entendeu, certo? O que você recebeu. Let me know, me deixe saber. That you received, que você recebeu. And understood, e entendeu, this message. Or acknowledge this message. Acknowledge. É uma palavra difícil de escrever, acknowledge. Na hora que eu fui digitar aqui no teclado, eu nem acreditei que eu acertei de primeira. Falei, nossa, tem que treinar, né? Todo mundo. Acknowledge. The pilot acknowledged the message. O piloto deu a confirmação que entendeu a mensagem. Acknowledged the message. Ainda acknowledge? Vamos lá. In case of radio failure, acknowledge by flashing headlights. Em caso de falha de rádio, né, dê a confirmação piscando as luzes, ok? As luzes de frente, the headlights, faróis, certo? In case of radio failure, acknowledge by flashing headlights. Finalmente, passar aqui. To refuse, recusar. The flaps refused to come down. Come down. Os flaps recusaram a descer. To refuse, recusar. Come down, descer, né? Flaps come down, gear come down, né? Flaps baixam, trens de pouso baixam. E come down é um verbo composto. Aí eu fui na internet aqui, dei uma olhada aqui que estava acontecendo para achar a palavra refuse, achei essa frase aqui. China has refused to supply Russian airlines with aircraft parts. A China recusou fornecer linhas aéreas russas com partes de aeronaves. Por quê? Porque está um embargo, né, contra a Rússia aí. Não tem partes da Airbus e a Boeing e a Embraer não estão fornecendo nenhuma companhia de aviação partes nem nada para a Rússia. E a China has refused also to supply Russian airlines with aircraft parts. To turn.
verbo da aviação clássico, né? Turn é virar. Turn left. Turn right. To turn, vem do latim, por meio do francês. Turn, tornar, né? Girar, no caso. Virar. Como é que é? Fala em São Paulo? Esterçar, né? Que eu não sabia esterçar. Eu não sou de São Paulo. To turn. Aviation is terribly unforgiving of any carelessness, incapacity or neglect. Frase pesada, né? Olha o avião aí da Pantanal aí no pasto, ok? Então vamos dar uma olhada nessas palavras, nesses termos dessa frase. Essa frase sombria. Terribly unforgiving, terrivelmente inclemente. Terribly wrong, terrivelmente errado. Terribly late, terrivelmente tarde. Terribly difficult, terrivelmente difícil. Então, terribly, não? Fala, copia, refala aí, repete o que eu falei, dá pausa e repete, tá no vídeo. Estou te ensinando a você pausar o vídeo e fazer sozinho. Unforgiving. Quem conhece aquela música do Metallica, The Unforgiven, o imperdoável. Unforgiving é imperdoar. Não perdoável também. Sinônimo, cruel. Ruthless, né? Unforgiving é... Ruthless é... Gente, não me vem na cabeça porque eu estou em português. Eu sei tanto essa palavra em inglês. Ruthless é o jeito que os russos estão invadindo a Ucrânia, sabe? Do nada, ruthless, bombardeando casa, detonando, tá nem aí. Isso é ruthless. É pior do que cruel e unforgiving, tá? É um nível mais cruel ainda, ruthless. Unrelenting. Unrelenting é que não dá trégua. Não dá trégua. Unrelenting rain. Uma chuva que não dá trégua. Ok? Unrelenting. Ou relentless. Também não dá trégua. Não dá. Como é que seria o substantivo disso? Relentless. Tem que olhar no Google, tá? Não me vem à cabeça sempre a tradução em português. Por quê? Porque já tem 20 anos que eu só leio e escuto coisa em inglês. Na televisão, no computador e nos livros, ok? Então me falta um pouquinho de vocabulário para português já, né? Unrelenting, relentless, ruthless. O que eu mais gosto nesse aí é o ruthless. Ruthless. Certo? Carelessness. Neglect, negligência. Disregard é não considerar, não considera, ok? Regard é considerar. Disregard é desconsiderar. Agora que eu pegou. Desconsiderar. Disregard. Certo? Incapacity. Inability. Então, incapacidade, inabilidade, falta de treinamento, falta de preparo, incapacity, inability. E o neglect, que é um sinônimo para carelessness. Pode ser também desdenho. Oversight é a visão para cima. Você fazer assim, ó. Não estou vendo, olha. Oversight, certo? Desdenhar de uma situação. Neglect. Então, quando você quer criticar alguma coisa na aviação, ó, essa frase aí está cheia de termos e os sinônimos delas também. Neglect, disregard, incapacity, inability, oversight, disdain, no anterior, cruel, ruthless, unrelenting. Unrelenting também é muito bom. Unrelenting rain, unrelenting storm, unrelenting wind. Terrible. Então vamos lá. Treina aí essas palavras pesadas. Porque se você precisar criticar uma coisa, tá aí o vocabulário. Estruturas de fluência. Eu misturei, né? No inglês de aviação tem um quadradinho de fluência e tem um quadradinho de estruturas de gramática. Na minha apresentação aqui eu dou uma mesclada algumas vezes.
Have you ever had any flight control issues? A pergunta do interlocutor. Have you ever had? Você já teve algum problema de comandos de voo? Então, have you ever é você já, ok? E vem o verbo no particípio passado. Had. Have you ever had? Você já teve. Have you ever experienced severe turbulence? Você já experimentou turbulência severa? Have you ever flown in an Airbus A380? Você já voou no Airbus A380? Have you ever? Você já been to Alaska? Have you ever been to Alaska? Você já esteve no Alaska? Have you ever seen an UFO, an unidentified flying object, OVNI, um disco voador? Have you ever seen an UFO? Então a gente tem, olha, o have you ever e vários verbos no particípio passado. Had, experienced, flown, been, seen, certo? Os verbos não estão no passado simples, ok? Eles estão no passado particípio. Então, qual que é o passado simples de see? É saw, não é seen, seen na nufa. Have you ever saw? Não fica certo. Have you ever was to Alaska? Não está certo. Have you ever been? Have you ever flew in an Airbus A320? Não está certo. É flown. Have you ever flown? Certo? E o experience é regular, então é igual. Passado simples e particípio. Ok? No, I have not. Yes, I have. No, I have not. Yes, I have. No, I have not. No, I have not ever. I have never seen an UFO. A resposta curta, no, I have not. Ou no, I've not. Se for uma apóstrofe, I've not, que é I have not. Aviation in itself is not inherently dangerous. Inherently vem de inherent, inerente. E o li virou advérbio, né? Inerentemente perigosa. Inherently dangerous. Então, repete aí. Inherently dangerous. Inherently. Sinônimo intrinsically. Intrinsecamente perigosa. Ainda bem que o inglês tem 58% do vocabulário dele é igual às línguas neolatinas. Francês, espanhol, italiano, português. Ainda bem, né, gente? Facilita muito pra gente. Inherently dangerous. Inherently ou intrinsically dangerous. Eu já trabalhei uma vez com um alemão. Quando ele foi estudar nos Estados Unidos, ele casou com uma brasileira lá nos Estados Unidos, no MIT. Ele falava, os brasileiros tinham mais facilidade de falar inglês do que eu. Eles aprendiam mais rápido do que eu, quando eu fui lá da Alemanha para os Estados Unidos. Mesmo sendo o inglês uma língua gramaticalmente mais parecida com o alemão. Porém, como o vocabulário inglês é muito latino, então fica mais fácil para os latinos aprenderem do que para o alemão. Ok? Vamos lá, então. In itself. Ainda. Intrinsically, naturally, inherently. Então, inherently dangerous. Ou inherently safe, inerentemente seguro. Naturally safe, intrinsically safe. Certo? Então, 3 sinônimos. In itself, aí já é o alemão aprenderia mais fácil, porque fica mais parecido com como é o alemão. Só dando uma viajada aqui na maionese. Mas vamos lá, in itself. A aviação em si mesma, in itself. In myself, em mim mesmo. In yourself, em você próprio. In herself, nela mesma. In himself, nele mesmo. In yourselves, em vocês mesmos. In themselves, neles mesmos. Ok? Então, selves é o próprio, é o mesmo. Myself, yourself, herself, himself, yourselves, themselves. A aviação como é uma coisa, então vai o it. Ok? É uma coisa, não é uma pessoa. Então é it. In itself. Em si mesma.
Vamos fazer uma prática rápida aqui de reported speech, porque a gente está no emergency situations, que tem um reported speech. Pegar umas frases aqui baseadas mais ou menos no que a gente viu nessa aula, e uma modificada e vamos treinar. We have a hydraulic issue here. Como é que você faz o reporte? Dá pausa aí e faça. He said they had a hydraulic issue. Have, presente. Had, passado. He said they had a hydraulic issue, um problema hidráulico. We turned right 90 degrees. Nós viramos à direita 90 graus. Como é que você faz o reporte disso? He said they had turned right 90 degrees. Ele disse que eles tinham virado 90 graus para a direita. He said they had turned. O turned no passado, já está no passado, vai para o passado particípio. Had turned. Certo? Ganha um auxiliar aí, ganha o had. Bem fácil de fazer, gente. Só coloca o had. We turned, they had turned. Mais um pouquinho. We just had a problem with our gear. A gente acabou de ter um problema com o nosso trem. We just had a problem. Como é que fica, hein? Já está no passado, vai para o particípio passado. Tem que colocar outro had. She said they just had a problem with the gear. Fica estranho, mas é isso mesmo. She said they just had que eles tinham tido, certo? Um problema com o trem. Eles tinham tido. They had. Our flaps are not retracting fully. Usa o reply para... coloquei reply, não é reply, sem o L, tá? Reply. Our flaps are not retracting fully. Nossos flaps não estão recolhendo completamente. She replied, the flaps were not retracting completely. Então, are not retracting, contínuo. Are not retracting. Virou. She said, she replied, the flaps were not retracting completely. Um probleminha aqui, né? E não é they flaps. Flap deles. Por quê? Porque ela falou our, nossos flaps. Então, no discurso reportado, os flaps deles, delas. She replied, they flaps were not retracting completely. Certo? Para ficar correto o seu reported speech. They flaps, flap deles, were not retracting. Não estavam recolhendo. Fully, eu usei o completely só para dar uma divertida aqui na nossa aula. Vou mudar um pouquinho. Mais um pouquinho, acho que é o último. It seems the nose gear hasn't come down. Parece o trem de pouso do nariz não desceu. Has not come down ou hasn't come down. He said it seemed that the nose gear had not come down. It seems, virou it seemed. He said it seemed. Ele disse que parecia that the nose gear, que o trem de nariz, não tinha descido. Não tinha estendido. Não tinha. Ok? Had not come. É o nosso não tinha. Certo? Has not come. Não desceu. Has not come down. Had not come down. Certo? Esse aqui, ele já está, né, num tempo verbal do passado aqui. E vai para o particípio também. Had not come down, ok?
hasn't come, have not come, hasn't come. Ok? Ele estava falando, hasn't come, não desceu. E para terminar nossa aula, vamos para o pronunciation. Pronunciation. Inherently. Inherently. Inerentemente. Treina aí. Inherently. 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 Ele quase não fala o T. Inherently. Fala um pouquinho só, né? Inherently. Naturally. 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 Ou você pode falar também naturally. Mais extenso. Mas ele fala muito rápido. Naturally. 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 Ele fala naturally. Naturally. Ok? Nossos ouvintes brasileiros. Acknowledge. 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 O K virou quase uma pausa, né? Acknowledge. Acknowledge. Tem que treinar para aprender. Acknowledge. Acknowledge. Refuse. Refuse. Olha que interessante, gente. Eu falei refuse. Porque eu acho que é assim que eu escuto. Não sei se eu estou escutando certo ou a minha cabeça. Eu falei refuse. Ele pronunciou refuse. Refuse. Há de se investigar isso. Refuse. 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 I refuse to go. Eu refuse. Eu não vou. Refuse. Eu não vou. Esqueci, gente. Esqueci como é que é refuse em português. Não concordo em ir. Eu refuto. Eu não vou. Refuse. Refuse. Ok, tá aprendendo uma coisa. Refuse. Não é refuse. Beleza? Turn left. Turn left. Turn right. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Right. Ele não fala o T. Right. Pode falar o T que tá certo também. Right. Mas você vai escutar mais sem o T. Turn right. Turn right. Turn right. Turn. E ele não fala turn. Ele fala turn. Tem uma pontinha assim, ó. Turn. Repara só. Turn right. Turn right. Turn right. Difícil, né? Turn right. Eu falo turn right. Bem P, né? Mas ele fala turn right. Turn right. Unforgiving. Unforgiving. Inclemente. Unforgiving weather. Tempo inclemente. Unforgiving weather. I cannot go fly now. There's a unforgiving weather. Tem tempo inclemente. Unforgiving. Neglect. Neglect. Negligenciar. Do not neglect aviation. Do not neglect procedures. Procedimentos. Do not neglect the checklist. Não negligencie o checklist. Do not neglect. It can be quite unforgiving. Pode ser bem imperdoável isso, inclemente. If you neglect, it can be quite unforgiving. Pode ser bem inclemente. Então, antes de terminar a aula 25 aqui do Emergency Situations, vamos olhar para mais Emergency Situations na aula 26. Baixe o áudio para você treinar. Os áudios de fala para praticar a tradução dos termos. E os 2 PDFs, da apresentação e da transcrição, para dar uma traduzida, para você dar uma lida e ajudar na memorização. Ok? Então, até a aula 26.